Ai, olha, adicionando mais coisa. eu aprendi bem pouco, assim, eu sei as coisas básicas mesmo. Aham, Então, assim, é como retomar do zero, assim, sabe? aham. Você lembra como que fala os pronomes assim? Eu, você, nós, algum verbo, alguma coisa assim? Ou também não? Tchê, dé, Uhum, nhandê, uhum, orê, raé. uhum. Acho que é isso. É. Fal- Falta um, né, Luciana? Pendé. Ah, é. Entendi. Pindé. Pendé é Vocês. vocês. Uhum. Você lembra a diferença entre Yandé e Aurélio? Isso sim, Nhandê é inclusivo, né? Sim, E o oré é exclusivo. perfeito. E o que significa esses nomes loucos? O quê? Exclusivo e inclusivo. Quem que é excluído, quem que é... Ah, quem é excluído? É, É quem não é Guarani, né? quase. Não? A Não. pessoa com quem você está falando. Isso. Ah, É o você. Quer Com você ou explicar? sem É, você. não, tá ao contrário, né? tá ao É. contrário. Quer explicar um pouco? Queria te dar uns exemplos aí? Sim, quando você escutar oré, geralmente a pessoa que escuta ou tá conversando tá sendo excluída. Porque quando a gente fala oré, né, oré quere, tipo, agora a gente está nessa aula, eu vou falar oré quere apu, né, então nós que estamos aqui, desse lado, então vocês automaticamente estão excluídos, né, de, de onde a gente está, né, então assim, quando você escuta oré, vai dar sempre esse sentido, né. Então, assim, essa é a diferença quando fala Nhandé, Nhandequere, daí sim tá todo mundo incluso. Também você e todos os outros que não estão também na conversa. Sim, entendi agora. É, mas não importa que identidade que é, né? Assim, vareia. Eu posso também. Ah, eu achava que tava falando só de nós, Guarani, Não. e não sabia. Eu posso Mas falar esse é um Orequariapu contexto também, né? possível, né? Quando eles falam deles e a gente não está incluído, a gente que está ouvindo que não é Guarani. Sim. É bem comum esse contexto, né? É. Por Mas ele. exemplo, quando o Gustavo falar Orequere Apu Op, né? Orerop, né? Vai ser eu e meu Orequere pai, Apu né? Orerop. Então, ele vai estar excluindo a gente porque ele e mais alguém que está aí na casa deles, né? Então, assim, só para a gente entender o contexto, né, e o significado do que vai trazer também a forma que você usar oré. Daí você pode falar para orequere, você pode estar incluindo os seus, né, ali, né, da sua família também, ou colegas, ou independentemente, mas assim, sempre vai ter esse sentido, oré. Não Ah, sim. necessariamente se é BA ou não. Uhum.
que mais? Você lembra algum verbo, Aline? Ah, Icó que é, né? A Icó, Isso. porque eu tava falando, né? Estou bem. Uhum. Começar do mais fácil. Cor. Aqui. Bom, você lembra então dos prefixos? Mais ou menos. Eu Quais? sei que é a Icó, né? Uhum. É... Não sei. Decó? Isso. Não sei, acho que não. Recó, isso, Recó. Yandem. Não sei. Pá. Já. Então, Jaicó, Joicó, Uhum. Oicó e Peicó. Que verbo que você quer conhecer aí, Luciana? Então, eu acho que a gente podia ver alguns verbos assim, intransitivos ativos, intransitivos estativos, sei lá. Se Tá. você puder dar uns exemplos para mostrar como o prefixo muda, né? Uhum. Gente, só pra entender, o Gustavo também ele da aula junto com a Juliana, é que eu não conheço vocês, eu não sei. Ah, vamos se apresentar. Vamos nos apresentar. Então, Aline, eu sou a Luciana, eu estou fazendo Guarani pela primeira vez agora, comecei em fevereiro, na Legal. segunda semana, e eu sou linguista, eu trabalho com uma língua tupi, eu estudo uma língua tupi chamada caritiana, falada lá em Rondônia, que não é da família Tupi-Guarani, é Tupi-Ariquém, é uma outra subfamília. Hum, Mas eu estou fazendo um projeto na Tenondeporã, aqui em Parelheiros, junto com o pessoal da Inteligência Artificial da USP, que eu sou professora da USP, a gente está com um projeto. E então a gente negociou com a comunidade através do Jordi, da Ana Blazer, lá da área de educação, e eles colocaram a gente no ensino médio deles para fazer umas atividades, para desenvolver aplicativo de tradução para o Guarani. E, então, eu entro como linguista, o Tom Fimbo, meu colega da USP também, e o Caio, que está aí, é aluno dele. Eu tenho duas alunas também, ele tem dois, e tem mais um colega envolvido. Então, a gente está fazendo só para saber um pouco, né? Saber transcrever quando alguém fala e tal. Começamos agora. muito legal. Achei que você conhecia Curitiba, por isso que eu não. Mas quer falar aí, Curitiba, primeiro?
fala tu. Horiku. Ai, não lembro. Estamos nos alto papo aqui, junto com o Carai. Então, Aline, eu sou a Juqueretu, junto com o Gustavo aqui, a gente tem essas aulas, esse curso de Guarani, da Guarani. Então, assim, vai fazer 3 anos, né, Gustavo? Nunca lembro. Vai fazer. Na pandemia, né? A pandemia foi em Uhum. 2020, né? Que começou. Tô muito perdida Foi nesse no tempo segundo doido. semestre de 2020. Uhum. Então, assim, a gente já vai fazer 3 anos que estamos com esse curso. Então, assim, como eu te falei lá, né, quando você entrou em contato, né? Então, assim, cada um que vai entrando, já tem alunos que começaram do início, estão ainda com a gente. Tem sempre gente indo e voltando. Então, assim, essas aulas são bem interativas também com os outros alunos, né? Ali no grupo, todo mundo posta as coisas também, direcionadas também para o saber e também, né, essas informações sobre o que está acontecendo, os projetos, né, de cada um pouquinho, dos trabalhos, para que a gente possa também se aprofundar e também estar, né, nesses tempos também de de necessário, né, a gente trazer essa luta dos povos indígenas, não só Umbuá, mas também nesse sentido mais amplo. Então, o intuito dessas aulas, né, desse curso, ele não se prende a essa questão muito daquelas aulas mais comuns, por exemplo, de aulas de inglês ou coisas nesse sentido, porque não é uma língua estrangeira, mas sim uma língua materna, né, que existe é algo milenar, então assim traz para esse sentido mesmo de que possamos também trazer é, esse abrir caminho também para que essas pessoas que hoje fazem as aulas, né, busque também esse enraizamento, conhecer a si mesmo, de reconhecer também o seu território, de reconhecer os povos que aqui habitam e vice-versa, né? Então é muito nesse sentido para que a gente possa, através dessas aulas, não só aprender a falar Oblá, aprender a escrever Oblá, mas também trazer, é, ter essa abertura e também, né, se disponibilizar e as duas coisas vice-versa, sempre com essa troca para a gente ter esse entendimento também de um contexto que a gente lida com a natureza, um contexto, né, essa filosofia de vida que é o Nhanderecó, que é o Buiá Guarani, que é o povo Guarani. Então, assim, trazer tudo isso de uma forma que possa, de alguma forma, virar uma chavinha de abrir também esse olhar, né, esses horizontes que muitas das vezes, se não conhecer, se não saber que existe, muito pouco também é feito para haver mudanças, né? Então, assim, esse foi sempre o intuito, assim, né? A gente sempre conversava muito sobre essa questão, né? Eu ia nas escolas, eu ia nas universidades falar da cultura, mas parecia que nunca saía daquilo, né? Então, assim, quando a gente conversava, eu e Gustavo, a gente já se conhece há 12 anos. 12? Desde o começo Não, do não mundo lembro deve ser. mais. Tão velhos. Acho que uns 12 por aí, ou mais. É Então, 12. assim, a gente sempre falava sobre isso, né? Do quanto é tão importante, né? Independentemente qual área que está atuando, a gente está no mesmo território, a gente está no território que é ancestral, a gente está no território que né, desses povos, né? Então, de qual forma que a gente pode
fazer, de qual forma que a gente pode estar também na luta com vários meios e várias ferramentas que possam, né, fazer essa influência, ter essa influência ou ter essa ajuda, né? Então, assim, foi essa forma que a gente entendeu também para trazer essas aulas, né? Para trazer esse curso. Então, assim, seja bem-vinda, né, Mãe Porã? Espero que essas aulas possam agregar para você também, não no sentido também algo físico aqui que a gente possa enxergar, mas tudo nesse sentido mais espiritual, que é a ancestralidade, né, que possa, né, também com as sutilezas das aulas, a gente traz muito também os cantos, o significado de algo que são sagrados, né, para a gente. Então, assim, que possa também te atravessar e nos atravessar do mesmo modo. Então, assim, cada um com seu modo, cada um com sua crença, cada um, né, com conhecimento, cada um que está aqui, né, com o seu jeitinho, com modo de olhar o mundo, mas que a gente possa transformar da mesma forma que é lidado dentro da Sequoia, sempre no coletivo e sempre no sentido de que todos possam, que todos podem estar contribuindo para para um novo olhar sempre, né? Então, esse é o intuito também da gente estar aqui. Então, muito obrigada por sua presença e é isso, Everton. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até. Você é de São Paulo, então? Gustavo? Bom, eu sou Gustavo, eu sou aluno mais antigo da Creativa, mas ainda não aprendi a falar não. Mas eu, mas eu sei escrever um pouco, então eu faço as escritas das aulas. Você é de São Paulo, não é, Aline? Sim, eu sou de São Paulo, já conheço o Guarani, já tenho trabalho com os Guarani faz um tempo, quase 10 De anos, já faz qual 10 aldeia? anos. Tem nome da Porã, Ah, sim. aqui em São Paulo, mas conheço algumas aldeias no Brasil, na Argentina, e é isso, eu tô fazendo doutorado na USP também, e agora é tentar aprender a falar de verdade, assim, parar com essa coisinha, essa revelação um pouquinho, mas quero aprender, né, falar mais para poder me comunicar melhor com as pessoas. Legal. Eu coloquei aqui não sei se você tem outras ideias, Cristian, mas eu coloquei aqui essas coisas que foi que a Luciana pediu, né? Aham. Que tem dois tipos, né, de Prefixo. dois tipos de prefixos, né, que são as diferentes flexões verbais, né? E bom, esse primeiro é o que você falou, né? Do arejaru o pé, que a gente, sei lá, chama de verbo ativo, né? E tem esses outros aqui, que eles são basicamente você grudar, tirando o raé. Deixa eu até colocar uma corzinha diferente, né? Mas tirando o raé, eles são praticamente você grudar o pronome, né? No verbo.
E daí, só que eles, não sei, né? Queretio, você quer falar um pouco desse AU? Porque ele pode ser tanto, por exemplo, eu falo, né? Te AU, Uhum. tananare, mas também pode ser minha fala. Pode ser as duas coisas. Sim, só para a gente ter, existe duas variações. Tem o AU, que é fala, e tem AU, que também é falado em algumas regiões. Então, assim, só para a gente ter, né, esse conhecimento dessas duas variações. E, assim, quando traz para o AU, né? Então, assim, sem fala minha fala, né? Eu falo tchê, que daí pode ser eu falo, daí pode trazer pode incluir mais o tchê, mas se for falar minha fala, é tchê. Então tá certo ali. E tem mais uma parte ali que a gente pode incluir ali nesses verbos também, que é tchê. Então, né? Tipo, não é de eles, mas Tcheha, é. é sem o H mesmo. Hum, assim, tcheha, é. Ou tem uma variação também que fala ha, né? Que é de gostar. Mas eu, Ha. ha, e, assim, ha, e, a. Não, tá, a glotalzinha tá antes do. Isso. Ha, que é de gostar. Então tem essas duas variações. E quem gosta de quem nesse caso? Do ha, e, a. Não, ele solto sem a inclusão dos verbos fica ha, né? Então, assim, se puxar, vai ficar ou ea. Esse também se gruda nos verbos. Tipo qual? Ea. Tcheha, e, a. Isso. Como que fica ele numa frase assim? É, Gemma, ao ijua ere. Como? Chema, ao Oh, ijua ere. eu gosto de roupa amarela, é isso? Sim, é junto. Ah, é tudo junto? É. Isso. Ah, Por isso que eu falei que que ele é parecido. ele se junta, tipo, com o verbo que tá ali também do AU. Ele é parecido, igual na realidade. Então eu posso falar Deema, Deae, Aoijuvaere, que eu gosto de roupa amarela. Isso. Tá. Lembrando que pode ter essa variação com o H. Então, e. Então, daí você pode também falar ea e Tá. jua. Vou colocar aqui. Bom, tem outra. Bom, deixa eu colocar aqui. Tem outra coisa em comum aqui
Porque falar, você pode só falar, né? Ou ser só palavras sem especificar, né? Só que a gente pode ter o re, né? Então eu posso colocar, por exemplo, Tiema, Ti, Au, Ao, Idiu, Va, Ere. Eu estou falando sobre roupas amarelas? Não sei se é um exemplo meio Poderia, louco. mas não. Acho que Tchau, não sei se caberia. Qual que é melhor colocar? Chama Amombeu, daí seria. Ah, tá. Não entendi. Daí muda o verbo. Sim, daí muda o verbo, que daí Tá. esse não tá errado, mas aí tira o sentido na realidade, né? Como a gente tá falando, né? Fica estranho. É, Tá. alguém vai te responder se falar, mas todo mundo vai ficar pensando, o que Vai que esse entender, menino mas doido vai. tá inventando? Entendi. É tipo se eu falasse. Tá, entendi. Mas eu poderia. Qual que faz mais sentido? Se eu falar Tiayu, Deré, eu falo sobre Sim, você? sim. Só que daí todas as vezes que você for falar, especifique que você tá falando da pessoa no sentido bom, senão as pessoas vão te olhar meio torto. Já vão achar que Essa tá pessoa falando que fica mal. falando dos outros. Mas se não. Que outra coisa dava pra falar, por exemplo? Tiayu, blá blá blá, Sim, estou falando de algo. Chama, tchê, tchê, também o leguare. Pode ser também. Tchê, o pireguare. Tchê, nhanderecoreguare. Piringuereguare. Jacueiriguare. Então, cabe bastante coisa. O que eu queria mostrar pra vocês, né? Que é esse Amambeu Itubai? É, Tiema, Amambeu Ijuba. É. Mombeú é tipo contar sobre algo, né? Isso. Uhum. Ah, sim. Amumbeu Tcherecoreguá, por exemplo, se você for falar, né, que você está contando sobre você, sobre o seu jeito e tal. Sim. E esse re quer dizer de, é isso? Porque eu tenho dificuldade com esse ma, o aô, esse bae, re. O resto eu não entendi. Mas... Isso, o ure aqui, esse você tá falando do final, né? É. Isso. Não, eu tô lendo agora, eu gosto de roupa amarela. Aí, tipo, eu fiquei com dificuldade no ma, chema, o aô e o bae, re. Bae, re. Tipo, quando que eu uso essas coisas. Deixa eu colocar aqui. O re aqui, ele é tipo o D do português. Só que ele é invertido, né? Porque no português, deixa eu colocar aqui. No português a gente fala eu gosto de taranã, taranã, o que você gosta. No BA você fala, nesse caso, tia é tananã, tananã, aquilo que você gosta,
Ore, tá? Que é tipo, ure, ele vem depois daquilo que você gosta, né? O mar, o mar ele é meio complicado mesmo de traduzir, mas ele quer dizer que é tipo uma ação meio concluída, assim, né? Que é o. Não tem uma tradução muito bem, né? Pelo que Pode ser uma afirmação também. é. Uma afirmação, con- conclusão também pode ser, em algum, dependendo da, da forma que você quer estar ali, né, trazendo um texto ou falando, também pode ser. Então, o mar, ele é é, ele é uma palavrinha assim que ela pode se transmutar também, dependendo da forma, se for algo mais direcionada ou não. Ele tem essas pequenas variações também. Então, assim, pode ser algo, afirmação, né? Quando você fala te ama, né? Eu sou. Te ama cunhar, né? Eu sou mulher. Então, é nesse sentido, né? Ema, né? Quando você fala é você, né? Tipo, nesse sentido de afirmação, geralmente. Mas não segue, né, como uma regra, porque ela pode sofrer essas mutaçõezinhas dependendo do texto, dependendo da fala ali, né? Do que vocês gostam? O que você gosta, Kai? Vamos conversar mais. Viviane tá aí também, Vivi? Sim, De, sei lá, jabuticaba. Jabuticaba. Boa. Como que é jabuticaba, Curitiba? E o apuro, Apuro. Então como que você fala aí? Caio. Chema, chea e Ruapuru, é isso? isso, né? Tem. Eu apurure. Apurure. Eu apurure. Jabuticaba é bom mesmo. Nossa, Faz eu hora que eu não aqui, como. eu fico até com dor de barriga, doente de tanto comer. Ah, sei lá, aí. Pode ser falado Raul Tchewaí ou Raul Tcheracha, que é de gostar muito de comer mesmo. O Raul Eu ia Tirati. perguntar qual que é a diferença entre as duas categorias, né? Dos prefixos. Porque, tipo, aí no caso tem uma. Parece que a marcação é de verbo transitivo, né? E daí no Sim. outro caso, ou não, não é isso que. Então, não é transitivo, na verdade, né? Ele tem uma ideia transitiva porque ele tem o re, né? Aham. Mas ele é um intransitivo indireto. Boa noite, pai. Tá. Tá? Ah, tá, 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 tá. Porque ele tem que ter ore. O transitivo aqui é o Raul. Raul. Toca Raul aqui, o Raul. Porque daí você não precisa do re, né? Você fala aqui, ó. Ah, tá, 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 tá. Raul, eu como. Tché, eu quero comer muito. Uhum. Jabuticaba.
Aqui é a mesma coisa, né? Tem alguma diferença de grau, assim, se um é mais do que o outro? Querido, Raul Tiraí, Raul Tiratá. Existe pouquíssimas diferenças, mas também dependendo também do lugar. Lembrando sempre que o braille ele tem essas variações dependendo muito da região, do território também. Mas, assim, quando fala no Rauteraí, tipo, dá esse pequeno sentido de que é como se, eu queria, tipo, eu gosto muito, mas ainda não comiu nesse sentido. Daí se falar, é, por exemplo, Rauteracha, né? Ela sofre essa pequena diferença, que pode ser já no sentido de que eu tô comendo, né? Tchê, né? Raul, tipo, já estou naquele processo, né? De se alimentar no vapuru. Mas, assim, Já estou pode com... também Já ter estou essa comendo e quero comer variação. mais ainda? Sim, daí seria Rautchever, né? Ah, tá. Já comi e quero mais, né? Então tem essa diferença só. Tiver... Mas não é tanta diferença. As duas coisas, dependendo, você pode falar as duas coisas no mesmo sentido. Mas se for se aprofundar, dá essa pequena diferença. Mas também depende do lugar daí também, né? Mas pode falar esse tema, é o apurura também, ou é um pouco menos comum para comida? Para comida é um pouco menos comum, mas assim, tchê, aru, ou também pode ser porque você gosta, né? Entendi. Aru, que daí não vem da fala em si, tá bom? Aru vem do sentido, mais do sentimento de gostar, de amar, nesse sentido. Ah, Sabe a diferença do aru, né? Para né? Ele traz para esse sentido de aru, pode ser tipo, amar, ou nesse sentido mais aprofundado, e tia pode ser para esse sentido mais de gostar, né? Tchê, aru, deixa eu achar uma frase. Mas assim, ele dá essa diferença de aru, pode ser amor, e tem a que é de gostar, né? De mais ou menos nesse sentido. tá. Mas o alu é mais para gostar de alguém ou gostar de fazer algo? Em que sentido que usa mais ele? Né? Se ele é mais para gostar de alguém, para gostar de algo, o Tiago e o Tia é alguma coisa é. Eles são mais usados para que tipo de coisa? Objeto, pessoa? É, pode ser usado tanto para objeto ou para pessoa, mas daí você tem que trazer bem explícito, né? O que você está querendo dizer, para quem direcionar e qual, né? Onde, quem, né? Então, assim, essas são a diferença.
Por exemplo, ali no Vapuru, né? Uhum, A gente pode até usar essas duas coisas, né? De gostar ou gosta muito, né? Mas como é no sentido mais de comida, né? Ou você vai falar Hauchewai, né? entendi. Hauche, né? Haucheracha. Dá um exemplo pra gente aí do desses gostar com alguma coisa. Tô tentando lembrar, mas tá me dando um branco. Cansado, não tá deixando pensar direito. Ah, algo. hum, algo bem Hagicheraqueri, né? Pode ser também. Entendi. Che, e aoi juare, né? Como eu falei ali. Hum, É, e. hum, hum, Nossa, tá me dando um branquinho aqui. poderia ser Tiema, Tiaé, a Jacaparare. Sim, Então esse Tiaé é mais para objetos, assim, e Tialu é mais para pessoas. sim, mas não é uma regra. Pode sofrer Tá. mudanças, tá? Só lembrando. Mas para a pessoa também pode falar tia é endereço. Uhum. Tiaé, Deré, eu gosto de você. Sim, Mas no sentido de assim, eu acho você legal, né? sim. Não é tipo Tiago, Dé, que daí seria mais. Zero alu, daí. Ah, é. Tiago, desculpa. Eu gosto de. Daí é mais forte mesmo. Sim. Igual a fala prima do alu, igual esse. Tá. Bom, esses verbos são meio complicados de gostar. E saiu do básico do início para os complexos ali, né? Pois é. Vamos. Bom, não sei, eu pensei nesse ficar ao ser. Se eu falo Tiangai, significa que eu estou magro ou que eu estou emagrecendo, Cretinho? Que você tá magro. Tô magro. Tá. Bom, esse eu acho que é menos complexo. Bom, esse daqui, só para retomar o não o ai. Bom, aqui tem uma diferença, né, interessante. Por exemplo, aqui a gente, deixa eu pegar esse daqui. A gente tem o aiu ou aiu de falar, né? Que ele vai Só uma dúvida. falha O ali. Aiwu, o Aiwu quer dizer falar e amar, né? Isso, era Ah, exatamente esse o ponto que eu ia falar. uhum. É que daí
você tem uma diferença entre o falar e o amar, que vai ser isso daqui, ó. Que é a pergunta inicial da Luciana. Ver se eu escrevo direito aí, Queretio. Se eu falo Tchê, Tchema, Aru, eu amo. Agora se eu falo Tchema, Tchê, Aru, eu falo. Agora se eu falo Nhandema, Nhandaru, nós, com você falamos. Mas se eu falo Jaru, nós amamos. O que acontece? Então, Peraí, que eu não entendi. ão Volta. é o verbo, não é Isso, aão, o amar. é. Esse é o. Pode ser Aru ou Airu. Só que o que vai diferenciar os dois verbos são o prefixo, tá? O falar vai ser essa forma do prefixo, que é uma forma parecida com o pronome, né? E no caso do amar, vai ser o prefixo mesmo, né? Que nem tinha lá aqui no Aicó, né? Aicó, Ricó, Jaicó, Ricó, Oicó e Peicó, né? E aqui no Ailu, mesma coisa. Ailu, Reilu, Jalu, Real. Reai, estou comendo aqui de todos. Uruaiu, Uaiu e Peaiu, certo, Critil? Ou não? Isso, Peaiu. certo. Hã? Não, então pode. Eu tô corrigindo A aqui. minha Corrige aí, aula peraí. sendo corrigida Tem que ter Pelo fiscalizador. o revisor automático aí. sim, o Fiscalizar. monitor das aulas. Academia Parnaguara de Letras. Internacional, né? Transnacional. Academia de Letras Universitária de Taquata. É. Taquata. Tempo neopático Hum. em 8 minutos. E Ah, é. ainda conta o tempo. Tá certo? Então, se eu for falar eu falo, eu tenho que falar tchê, tchau, tchau. E aí, se eu for falar eu amo tchê, eu não preciso falar o tchê, né? Eu falo aibu. Mas pode falar também. Tchê, aibu. Sim, tá. Pode falar, pode não falar, né? Você também pode falar tchê, alu, né? Pode estar incluindo o tchê também. Mas como ele já tem esse prefixo do tchê ali, né? Traz o a, então alu, né? Pode falar direto raete alu, né? Então assim, não já tem esse prefixozinho, mas também eu sempre coloco assim, enfatizar, né, que é eu e tal. Eu procuro sempre falar tchê, né? Tchema, sempre. Uma pergunta, o falar pode não ter complemento, tipo, eu falo só. Pode. E,
E não assim, tipo, eu falo alguma coisa. Tipo, só assim, Tchema, Tchia. Opa, Tchia Ru. Chama, tchau. Eu falo. Ah, tá, legal, beleza. Pode, né, Cretil? Sim. Só que só tem que colocar sempre entre parênteses que tem o U também. Então pode ser com Ah, isso. tá. A variação. E daí, sobre o que se fala é o re, né? Assunto, re. Agora, com quem fala vai ser o revé, né? Eu posso falar que eu te ema, te au, nderevé. Eu já falei com você? Te ema, te au. Tá certo isso, Curitiba? Sem derivar, sem derivar, Uhum. derivar. Derevé, nderevé. E tem rechevé, né? Quer dizer, Isso. Isso. rechevé, né? Uhum. Que vai ser o raé. Essa forma meio diferente, um pouco diferente das outras. Vive. Eu tenho uma dúvida, Ju. Esse mar, né, do Chema, ele tem a ver ou é outra coisa daquele mar do Jama, que você falou que não era muito legal falar, né? Jama, Jama, como se estivesse apressando, assim, né? Como se tivesse esse sentido de, né? Meio desrespeitoso, assim, né? Com a pessoa. E você fica nervosa, né? Até quando o cara aí fala pra você. E aí eu queria saber se é um outro mal, o que que é esse, né? No caso, ele pode ter um outro sentido. Essa é a minha dúvida. Então, eu tava falando isso pra Aline, né? Que o mar, ele pode sofrer, né? Essa mutaçãozinha dependendo da forma que você está falando, né? Você está expressando um texto, né? Por exemplo, né? Então, assim, aqui em si, quando fala chema, ema, pendema, né? Quando traz para esses prefixos também, né, dos verbos, pode ser nesse sentido também, ele traz para essa afirmação, né? Então, está afirmando, né? Você se apresentando, né? Você se colocando, né? Ali falar chema, chema cunhã, chema arecó, mocó em queringué, chema Cherol, Taquatupa. Então, ele traz para essa afirmação nesse sentido. Mas se você for trazer para o sentido, por exemplo, nem que já ama, então muda a entonação também. Então, daí sofre essa mutaçãozinha do má de afirmação para um má de, tipo, apressar, tipo, não tô com paciência, vai logo, né? Então, assim, vai mudar para esse sentido, mas nunca esquecendo que é a entonação da fala, né? Também, então, tipo, eu tô falando Chema, Kirichu, Chema, Tequata, Quatepeguá, e eu mudo Chema, né? Já ama, Caraí, né? Então, daí já muda a entonação. Então, assim, ela sofre essa mutação, né? Então, assim, por isso que eu falei, ela pode servir no sentido de afirmação e também pode servir para trazer, né, essa expressão, né, nessa entonação de que eu tô com pressa, vamos, acelera,
tô esperando já, né? Então vai ser nesse sentido também. É, tipo, eu acho que o. Assim, quando você está fazendo um pedido, uma ordem, um. Oxi. Então, Vivi, mas eu acho que o segredo é tipo, se você vai fazer um. Tipo, se é alguma coisa que é uma ordem ou pedido, se você coloca um mar, ele fica meio. Logo. Entendeu? Mas ele tem esse sentido também de poder ser ou uma afirmação, né? De algo que está acontecendo ou já aconteceu, ou uma identidade, né? Que é tipo, daí ele tem um uso parecido com o verbo ser, né? Eu sou tal coisa, né? E daí é uma. Mas daí quando você coloca ele em uma coisa que é mais. Que é uma ordem, né? E daí ele dá essa ideia de que é apressa aí logo. Tá, legal, obrigada, Gustavo. Deve ter outros usos também, né? Mas eu acho que esses três são os mais comuns. Deixa eu ver. Aí pode ser, sei lá. Qual mais exemplo que tem de ordem? Pode ser edu ou idioma. Pode falar assim também, Creto? Idioma apã. Vem logo aqui. Caceta. Sim, pode falar. É. Em geral, esse sentido de ordem, ou ele vai ser no já, né? Que é um que você fala de bora junto, ou ele vai estar com o e, né? Esse e é o prefixo de. A gente chama ele de imperativo, né? Mas ele nem sempre é uma ordem, né? Mas é o de segunda pessoa, né? Pedindo para você fazer alguma coisa. Daí se No, combina. no português poderia ser uma indagação Eu acho que ou é não? uma ordem, né? Um pedido, não sei. Nesse caso é uma ordem expressa, né? Vem aqui. Sim. Mas em outros casos já Ah, pode ser, né? Ah, vem aí, não sei o quê. Né? daí se fosse, tipo, só para usar mais um exemplo, é Ju Rapatiropa, né? Ju Teropa, né? Uhum, Falar, vem aqui na minha casa, tipo, um convite. Assim, sem ser esse sentido, tipo, vem uhum, logo. uhum.
Convite. Daí não tem o mar. E lembrando sempre que vai ter um Nenke, Jama, Ah, Já e Ju. Nenke Ju também é muito falado. Eikind. Nenke é tipo rápido. Escreve Nenke, junto ou Nenke, separado? Nenke. É muito. Geralmente escuta bastante isso. Nenke, Nenke. Então rápido, rápido. Pra sair. Escreve junto ou separado, criativo? Isso. É junto, Nenke. Com tio mesmo? Isso. Nenke, Nenke. Como tem o tio ali no I, ele traz para mais anasalado. Ele acaba absorvendo os outros. Nem quer. Falando em vamos ver se está magro também? Falando em nasal, ele é nasal, né? Tem aqui o... E daí, bom, a gente estava vendo a diferença, né? A diferença entre falar e amar é os prefixos, né? O magro, ele vai ser prefixos parecidos com o do falar. Entretanto, né, falar é uma raiz oral, né? Porque não tem nenhum tio e nenhum mana e na, né? Agora, estar magro ele tem, né? Tem essa consoantezinha aqui, o NG, né? Que é um A de manga, que ele é nasal. Logo, você não vai poder falar né, de, angai, né? Vai falar né, angai. É angai mesmo, né? Né, angai, tiangai. Assim que fala. Tá ouvindo, crítico? Acho que caiu. Bom, mas vamos... Não, voltou. Não consegui escutar, não sei se você estava falando comigo, porque travou para mim. Tava perguntando se fala assim mesmo, Tiangai, Nangai. Sim, Nhangai. Tá. Bom, daí a gente tem... Quando tem uma nasal, vai à frente... Nesse caso, vai... Nhangai é mano. O quê? Desculpa, eu fiz piadinha. Fala aí, faz a piada pra gente também. Quem quer tentar completar aí? É Nhané Angaí, Roangaí e Calma. Uro, tem que lembrar que ele é o... Oré. Isso.
Oré, Angaí e Pené, Angaí. Uhum. Agora o último eu não entendi, é Inhangaí? Inhangaí. Escreve com NH ou com I nasal? Com NH. Com NH, né, Cretil? Inhangaí. Vai ser o né? Baca. Inhangai. Nem dui. Inhangai. Inhangaí. Inhangai, isso. Inhangai. Ui, ui. Olha o microfone tudo desligado. Ah, tá. Deixa eu colocar o Aiu aqui só pra gente comparar. Ai, desculpe. O cara aí. O cara. Fala qual que foi a piada dele. Não, você tava falando, daí eu falei que você pode falar Tiangai. Eu não, Tia, né? Ah, sim. Daí eu tava indo de mim mesmo. Fiz piadinha. Bom, vou colocar com V aqui só pra não esquecer. Só pra comparar o nasal. Falar. Oral. Opa. Tem umas coisas que eu não estou entendendo. Por exemplo, o tché, né, nhané, todos esses, eles ocorrem com ser magro, por exemplo. Então, estar magro. E aí não é ativo, né? É passivo, você está magro. É, Mas o falar é passivo também. é. E isso é meio estranho para a nossa cultura, né? É, mas é assim, né? Ele Não, não é não é necessariamente semântico 100%, semântico. né? Tem umas exceções. É. Uhum. Tem umas exceções. E é interessante porque amar, você poderia imaginar que você está no estado de amar também, né? Uhum. Mas não é ativo. É, sim. Legal. Serve pra alguma coisa, mas nem pra tudo, né? Sim. Por isso, essas complexidades de fazer uma tradução do, de um texto do português para o Blá e vice-versa, assim, porque ele tem é, essas, essas interações mais passivas, né? Ou tem interações mais ativas, né? Então, pode ser que uma mesma fala pode também trazer para um sentido diferente quando eu uso o contexto geral de um texto, né? O que eu estou tentando passar, né? Para que dê um sentido daquilo que eu estou passando aqui falando, né? Então, assim, por isso é tão complexo, né? Uhum. Deixa eu ver se tem outros. Tinha pensado em outro exemplo aqui também não.
Bom, tem esse iquai também, né? Que é também é um verbo estar, só que eu acho que ele é usado. Eu posso falar chema, chequai ou não? Só nhandai quai, penem quai, querido. Como? Porque tem o icon, o jaicon, né, de estar, mas também eu posso falar nhandequai, né? Nós estamos. Não, daí fica só com o A, Nhandequai. Não fica Nhandequai. quai. Tá. Tá, esse é o erro meu. Jai, jai. Mas eu posso falar chequai para uma pessoa só? Não, Não, tá. não. Ele só vale para muita pessoa esse quai. Isso. Tá. Nhandequai. Vamos pro peito. Mas eles são muito parecidos os sentidos, assim, ou não? De falar peicó, penequai, ou tem uma diferença? Assim. Ah, tô tentando achar uma forma Que eu posso mais falar, assim, fácil para vocês entenderem. peicoporampa, eu posso falar baitia pendequai. Sim, pode ser, mas tem esse sentido de que Peikoporampa ele traz para o sentido mais amplo. Então, assim, tudo bem com vocês se você falar Peikoporampa, mas se você falar Baita Pendequai, né? Pendequai Porampa. Então, assim, como vocês estão, tipo, remetendo também ao lugar onde está. Né? Tipo, estar de lugar, assim. Sim, tipo, falar Pendequaiapupá, Pendequaiporã. Tipo, aí onde vocês estão, tá tudo bem? Vocês estão bem? Então ele vai trazer para esse sentido. Tá. Mas ele só pode usar para pessoas do plural, assim, né? Não posso falar dequai porampa. Sim, só no plural. Tá. Enfim, mas nesse caso, né, são verbos que têm um sentido muito parecido, né? Tirando essa diferença entre plural e singular, né? Quai não pode usar. Mas daí um deles é essa flexão, né, que seria assim mais de estado, e outro é essa flexão mais ativa, né? E será que o Quai também é em movimento? Estar em movimento também? E aí, Porque Queretio? isso aí varia muito nas línguas tupi, né? Tem vários verbos para em movimento, em pé, sentado, deitado. De crocre. Também pode ser, mas lembrando que pode ser diferente também. Mas o Quai em si, ele dá para esse sentido, para essa ligação também do lugar, né? Onde está, né? E o oicó não necessariamente tem a ver com lugar. O Icó é mais amplo, né? Que é para o Uhum. sentido de estar, né? Ali pode falar tchê, Icó, né? Tipo, vai trazer para esse sentido, eu estou vivo, eu estou bem, eu estou em movimento, só que ele não vai estar me colocando preso em um lugar. Uhum. É no sentido mais amplo, né? Que pode ser também, né? De algo que não se prende, né? Não se Uhum. identifica através de algum lugar ou nesse sentido. Tá. Eu, é, eu tenho uma dúvida sobre o quai. É, também tem aquela expressão daiquai, que eu não sei, não é daiquai?
Daí é outro verbo que eu até Ah, escrevi errado antes com dois As, é esse verbo. É o verbo iquai. Iquá, desculpa. Iquá. ah, Que daí você vai ter aiquá, que vai ser aiquá, eu sei. Daí, se você coloca a forma negativa, vai ser da quai, né? Que o ND e o izinho, eles significam a negação, né? Daí vai ser eu não sei. agora sim. É, não sei. E aí não precisa pôr prefixo. O Ele pronome fala che Ndaiquai. pode pôr também, né? Uhum. Mas não tem Chenaiquai. prefixo quando é negado. Tem, ele tá aqui, ó. Ah, entendi. É, ele tá aqui. Se for alguém que não sabe, daí vai ser um doiquai. Raendo e Quai. É, raendoiquai. Tá ligado a Raen. Raendoiquai. Porra. Microfone de... Ele fica coisinho dando os exemplos. Ai, Né? Vamos dizer que seja assim, mais ou menos. Fazer um arco-íris aqui morfológico. de Cariandé, de Quai. De, de, re, quai. Opa, você não sabe. Coloca 2A. Opa, Senão muda o sentido drasticamente. comendo. Caralho, tá rindo já. Qual que é o sentido se tivesse um A? É palavrão, daí a gente não fala. Não, não, velho. Não, irmão. Ah, irmão. Era. Ah, Não. Era. Não tem oh, irmão. Deve. sentido. Ere. What? É lamber. Sabe lamber? Aham. Lambeu o prato, lambeu a colher, lambeu o pirulito. Ere. É, What did you... Ah, pico dele. Vai, não vou falar direito. Primeiro ficou. O cara não tava entendendo. Ah, sim, agora entendi lá. Daí não pode falar isso pros outros. entendi. Ah,
Aí, se a gente quiser dizer que não sabe alguma coisa, então pode ser, por exemplo, Chen, Dai, Kwai, Guarani, Ré, ou não tem o Ré? Não precisa do ré. Não Ele já precisa? é transitivo. Ah, tá. Daí você pode falar Tien Dai Quai Buapu, por Uhum. exemplo. Eu não sei falar em Guarani. Guarani. Tien Dai Quai Buapu. E por Ou, que tem que ter o P? ah, é tipo. Poderia ser só Tien Dai Quai Buapu, creio. Ou tem que ter o Pu. Por causa do heré aí, do oeré. Não. O que que é? Fala aí de novo. Se, por Já, exemplo, se já eu dispensei a professora aqui. trocou ela. Se eu, porque se eu falo que eu não sei em Guarani, eu posso falar Chen Dai Quai Buapu, né? Eu não sei isso em Guarani. Mas eu posso só, Tien, Dai, Quai, Mbiapi. eu posso falar só Chen Dai Quai Buapu sem o P. Eu acho melhor você colocar Tien, Dai, Quai, Mbiapi. Sem o P também fica bom. Uhum. Tá. Então pode falar. Esse, se eu falar Chen Dai Quai Buapu, P significa que eu não sei Bra, falar algo em Bra. em Bra, em Guarani, Ah, talvez, né? tá, entendi. Tá. Então, não saber é não saber algo. Já Isso. está embutido que é alguma coisa que você não sabe. E aí, se você põe mais um, aí é em Guarani. Entendi, É. Mas você não É, pode falar que não sabe o Guarani, né? Brau. entendi. Bragu. Tá. Pode ser, mas daí pode usar os dois também. Daí qualquer coisa, Bragu. Tá. Ou daí você pode também falar Bragu. Daí Quai, Bragu. Também dá. Mas isso não muda muito, não. No mundo. Aham. E se você for usar dois verbos, você coloca um a one, né? Daí. Tipo, dai quai, a nhombo é a one, né? Eu não sei da aula. Uhum. A one. Ou sei lá o que poderia ser. O Awan seria o quê? Ele. Nesse caso. Então, em geral, ele liga a dois verbos, né? Aqui tem um boé que vai ser tipo. Que vai ser tipo. Que é o verbo ensinar, né? Aqui, deixa eu colocar. Ensinar. Nesse caso, ele está falando, eu não sei ensinar. Mas muitas vezes, assim, na maioria das vezes que ele aparece em Boraí, por exemplo, ele quer dizer que um verbo é o objetivo do outro, né? Você faz algo para tal coisa. Mas nesse caso ele só está ligando os dois verbos mesmo, porque. Não sei. Porque sim. Hum. Porque quando você usa o saber com outro verbo, né? Porque o brau, ele não é um verbo, né? Ele é. Quer dizer, a gente viu que ele tem esse sentido de verbo, aiu, né? Mas no caso aqui ele está funcionando como uma coisa, né? É a língua brá, né? É a fala brá, né? Então ele não precisa do awan. Mas se você for colocar, por exemplo, dai quai a por aí awan, né? Eu não sei cantar.
Mas eu posso não saber o canto, né? Que daí vai. Deixa eu ver se dá certo. Eu tô falando aqui, mas só tô pensando, né? Tem que ver aí se os professores vão aprovar. Indaiquai, Apuraiama, Indaiquai, Burai, né? Dá pra falar esses dois? Criativo. Ou Caraí, quem tiver aí não. Voltou. Pode falar assim. Tá. Daí vai ser eu não sei cantar e no outro vai ser eu não sei o canto, né? Uhum, isso. Não sei a canção. Né? Porque aqui o Apuraí ele tá com uma forma de verbo, né? E daí usou a one. E um Boraí é o canto, né? É o nome, né? Da coisa, o substantivo e vai ficar. Né? Mas poderia ser, né? Por exemplo, Apuraí, a one, que daí seria eu canto para me alegrar, né? Dá para falar assim? Sim. Eu canto para para daí dá uma ideia de motivo, né? Você faz algo por alguma coisa. Sim, então esse alegrar-se ou estar feliz é como se o Aumã, o Aumã, estivesse mostrando o que faz, qual é, né? Quem que é, tipo, mais ou menos nesse sentido. Então, assim, ele vai mostrar que o A ali, né? Ele vai ser motivado por aí. Então, como se fosse o Amã, o Anguá, ele estivesse mostrando, apontando para um Boraí que vai causar o A, né? Então, assim, mais ou menos para você conseguir pegar, né, o papelzinho aí do Amã, o Anguá. Uhum. Opa, desculpa aí. Acho que é isso por hoje, né? Já deu mais ou menos a hora. Sim, A sim. gente. Vocês, tudo certo? Foi, não foi muito complexo para a primeira aula ali. A gente vai também se adaptando a vocês, né? Então, assim, a gente não tem. É difícil a gente ter, tipo, já feito as aulas e tal. Então, a gente vai também com a forma que vocês estão, tipo, processando, recebendo também, né, essas aulas e tal. Vem muitos também da dificuldade de vocês, ou nossa. Então, acho que esse é o sentido de direcionamento também das aulas, né? Eu espero que vocês tenham gostado e todos os também, né? Também. Foi um Desculpa, máximo. Muito obrigada, realmente, desculpa eu ter saído. É, Carai faz essas coisas às vezes. Mas qualquer coisa legal. vocês vão se falando ali no grupo mesmo, vão postando. Os linguistas que estão ali estão sempre compartilhando umas coisas bem legais. Às vezes, para mim, se torna uma sopa de letrinhas, mas tudo bem. Às vezes é um pouco abstrato, mas eu acho legal, porque para quem não, tipo, não tem esse conhecimento e tal, é mais fácil para as pessoas que já têm ali, tipo, mais ou menos, que entender qual que
o sentido e tal, né? Traz para então para esses linguistas estão bem legais ali trazendo, né? Então assim, qual que sentido que tá, daí vai falando. Então assim para né, uns pouquinhos mais se aprofundando. Então, RVT Vivi, EVT, Cretiu, EVT, turma. RVT Craí. Vai EVT, gostar. Cretinho, EVT, Caraí. Avetego. Tá bom então, gente. Nós falamos Já aí. passou o pano. Já putou, né? Bem-vinda aí, Aline. Ai, obrigada, de aptitude. Já putou, até a próxima. Até. Até. Tchau, tchau. Abraço e beijos pra vocês.